Governo Federal e Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, com recursos da Lei Aldir Blanc, apresentam Antes do Aplauso, Oficina de Produção para Teatro Musical. Olha eu aqui outra vez, Thiago Costa, visagista, ator e produtor. Vamos começar nosso papo sobre figurino. Né? Na aula anterior, mostrei para vocês um vídeo, né, de uma entrevista que eu dei com o José Carlos Rosa, meu grande amigo. Pude falar um pouco mais sobre o figurino, sobre o meu processo de criação. Então, quem não assistiu ainda, volta lá para assistir e volte para assistir todas as aulas que a gente tem anteriormente. Eu vou contar para vocês o seguinte: quando eu começo a pensar num figurino, eu costumo dividir os figurinos pelas formas geométricas. Isso eu aprendi com meu amigo André Vital, saudoso André Vital, que já nos deixou, mas ele deixou esse legado e isso que eu aprendi com ele, eu levo para a minha vida profissional. Isso é uma coisa que, vamos lá, eu costumo dividir os figurinos de 3 formas. Eu vou anotando aqui e vou mostrando para vocês, tá? Eu costumo dividir em quadrados, círculos e triângulos. Olha isso aí. Tá focando, meninas? Por que eu divido dessa forma? Deixando bem claro para vocês que a gente aqui não vem para falar de gênero, né? Isso é uma coisa bem antiga que a gente, quando vai criar um figurino e quer mostrar para a pessoa um pouco mais do que a gente está querendo colocar em cena, porque é isso, figurino, quando a gente coloca em cena, não é simplesmente, às vezes, comprar uma roupa, escolher uma roupa, pensar no visagismo, pensar no que eu estou colocando em cena, pensar de que forma eu estou colocando em cena. Então, quando eu digo para vocês que eu separo dessas 3 formas, por quê? Vou explicar uma a uma para vocês. Vamos lá. A gente classifica os quadrados, né, como figurinos masculinos. Por que os quadrados são figurinos masculinos? Porque se a gente for pensar, voltando lá atrás na história, os figurinos masculinos são figurinos de cortes quadrados. Todos esses figurinos são de cortes quadrados. Então, olha só, nesse quadrado, num retângulo, ó, essas formas geométricas mais quadradas, a gente acaba colocando para os homens. Nossa, Thiago, mas eu não estou vendo um figurino masculino. E aí, se eu pegar aqui e usar, dá para ver? Dá, né? Se eu colocar aqui, ó, mais uma manga com outro retângulo, você já... Ai, não desenhei mal a beça, mas também estou desenhando ao contrário, né, gente? Vamos desenhar direito? Vamos pegar outra folha, vou fazer do outro lado, porque a gente não dá para fazer do outro lado. Vamos lá, desenhar o retângulo aqui e vou mostrar para vocês, tá? Já decidi que eu não vou mostrar, vou fazer de qualquer jeito aqui, vou mostrando para vocês. Ficou um pouquinho mais fácil de entender. Isso daqui me lembra um pouco, na verdade, a ideia são os cortes de blazer, né? Olha aí, o blazer tem um retângulo, os retângulos dos braços, e aí a gente vai lá para as calças. As calças masculinas também têm essa tendência de calças mais quadradas. Então, por isso a gente costuma dizer que os figurinos retos, de cortes retos, são figurinos masculinos nessa divisão de aula que eu estou dando aqui para vocês. Deixa eu pegar o outro. Vamos aos círculos. Um círculo, né? Todo mundo sabe que é um círculo. Mas vamos lá. Por que, Thiago, que um círculo me lembra um figurino feminino? Por quê? Quando a gente quer fazer uma roupa feminina, aquela coisa dona de casa, aquela coisa mimosinha, vamos pensar por esse lado estereótipo, viu, gente? A gente aqui está falando de estereótipos. Sempre que a gente tem um figurino feminino de uma dona de casa, a gente pensa naquele figurino de bolinha, de florzinha. Então vamos lá, o que é a bolinha? O que é a florzinha? Nada mais é do que uma bolinha com várias bolinhas em volta, correto? Às vezes figurinos de poá, né, de bolinhas. Então essa coisa vai muito para um universo feminino, né, nesse estereótipo que a gente está falando. Não só por isso. Os cortes tá, vamos lá. As baianas. As baianas têm suas saias bem rodadonas embaixo, não é? Olha lá, vamos lá. Não é a saia de uma baiana, né? Uma coisa bem rodada embaixo, ó. Viu?
E aí eu trouxe, na verdade, para isso, eu trouxe aqui um pedacinho de tecido para mostrar para vocês. Por quê? Um corte godê, um corte de uma saia godê, é feito de um quadrado. Vamos lá, é de um quadrado. E desse quadrado é que a gente corta esse godezão. Então, ó, vou cortar aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Dobrei ele várias vezes, dobrei, né? Ó, dá pra ver, né, gente? Dobrei. E aí vim aqui e cortei. Como é que eu costumo cortar o godê? Minha tesoura tá ótima, molei, ó. Como é que eu costumo cortar o godê? Na verdade, eu peguei um tecido pequeno aqui agora, mas a gente acaba cortando com um tecido maior, né? Lembrem que eu dobrei. E aí, para eu cortar uma saia, né? Aí já tô dando aula de corte e costura para você. Eu tô falando de criação de figurino, mas para eu cortar uma saia, é bom que a gente tá aqui para essa troca de experiência mesmo. Para eu cortar uma saia, geralmente eu tiro a medida da cintura, né? E tiro a altura. Então essas medidas eu acabo adicionando aqui. Vocês viram que eu cortei, né? Então, ó, quando eu abrir lá, ele já é o meu círculo, que já é o meu godê de uma saia. Ah, Thiago, mas eu nunca cortei uma saia godê. Cortaram agora aqui comigo. Eu estou fazendo numa medida bem menor, né? E aí quando eu tiver a medida exata, né, que eu colocar aqui em cima, adicionar o que eu preciso, eu vou cortar essa pontinha aqui, mas de acordo com a medida que vocês vão trabalhar aí. Cortei essa pontinha aqui, e aqui eu tenho minha saia, ó. Olha aí. Tenho minha saia pronta, minha saia tá aqui. Claro que você vai fazer as medidas e proporções que você precisa. E eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu sou enlouquecido por corte godê. Às vezes eu faço figurinos com vários godês. Eu acho que em cena dá um visual maravilhoso, tem movimento, né? Falei até lá no vídeo sobre a valsa número 6. Tem lá um pouco falando sobre a valsa, mas olha aí. Tô com a minha saia pronta aqui. Não me cabe, então vou deixar aqui. Voltando a falar desse círculo, né? Desse universo feminino que a gente coloca nessa parte dessa aula, dessa vestimenta que a gente tem nesse estereótipo o feminino. Então, os círculos, às vezes também a gente, um coraçãozinho, uma roupa toda de coraçãozinho, tão bonitinha, mimosinha, porque o coração também tem essa coisa circular dele, né? E a parte que eu mais gosto mesmo de falar sobre isso, e quando eu falo, as pessoas falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Lembrando que foi muita coisa que André Vital foi passando e a gente continua repassando essas informações, né? É um triângulo. Ué, fala aí vocês, gente, nos comentários. Nossa, o triângulo ficou ótimo. Fala aí nos comentários, o que vocês acham que pode ser o triângulo? Comenta aí pra mim o que vocês acham que pode ser o triângulo. Você acha que falou que é um homem, é um quadrado, que a mulher é um círculo? O que deve ser esse triângulo? Olha aí, desenhei o triângulo aqui para vocês. Nessa divisão, a gente vai classificar o triângulo como figuras mitológicas. Figuras mitológicas? Vamos lá. Vou desenhando aqui falando para vocês. O triângulo está aqui. E, gente, o triângulo nada mais é também que o chapéu da bruxa, não é? O chapéu da fada. Ó, eu tô bem com o triângulo. Aqui um chapéuzinho. Os chapéus de fada geralmente são um cone, né? Triangular. E aí, às vezes, nesse coisa aqui, na fada tem muito disso de colocar, às vezes, um tecidinho aqui, ó. Não tem? Lá na ponta do chapéu da fada, um tecido. A varinha de condão da fada, o que é? Uma estrela. Essa estrela nada mais é do que vários triângulos. Correto? Olha que louco a gente começa a pensar nisso, né? Mais ainda, a gente já falou das fadas, já falou das bruxas. Caramba, Thiago. Mas qual ser mitológico também é um triângulo? Pensem aí comigo. Os super-heróis também são triângulos. Sendo que, nos super-heróis, se a gente for reparar o estereótipo dos super-heróis, a gente vê muitos triângulos, sendo que, às vezes, alguns códigos desses figurinos acabam levando a gente também para um outro lugar. Mas o que domina ele realmente é o triângulo. Se você for pensar, vamos lá, no super-homem,
deixa eu só fazer aqui. O super-homem é um homem, correto? Estou desenhando aqui, já vou mostrar para vocês. É um homem que tem no seu escudo, né, um triângulo também. Vamos lá. Estou só fazendo aqui sem apoio, mas vai dar para vocês entenderem. Vamos lá. O super-homem tem aqui, na cueca dele, que fica bem claro pra gente, um triângulo. A gente tem o escudo dele, que também é um triângulo. E aí a gente volta lá pro masculino, né, o estereótipo masculino. E a gente tem aqui a calça, né, que faz essa coisa reta do corte do corpo dele. E uma capa que não deixa de ser também um triângulo. Correto? É muito louco quando a gente começa a dividir os figurinos por gêneros, por formas e, na verdade, por símbolos. São símbolos que aí já vêm de muito tempo, né? Não se sabe quem foi que foi trazendo isso, mas acaba trazendo nos figurinos muito dessas formas geométricas, né? Os desenhos começam em formas geométricas, né? As pessoas começam a desenhar formas geométricas. Então, acabei dando uma pincelada para vocês um pouco dessa coisa do figurino dividido em formas geométricas. Depois que eu decido como eu vou fazer o meu figurino, como eu vou preparar ele, como vai ser, para que lado, o que eu quero contar para o meu público nesse espetáculo, eu começo a pensar em cores. Eu, enquanto visagista, gosto muito de pensar num todo. Gosto de pensar nesse cenário, gosto de pensar se esse figurino vai combinar com o cenário, gosto de conversar com o iluminador para entender se aquela cor, porque às vezes eu coloco um figurino em cena de uma cor e a luz do espetáculo muda totalmente a cor do figurino. Há pouco tempo atrás eu fiz um figurino que era todo branco, porque eu queria que esse figurino mudasse de cor de acordo com a luz, né, daqueles momentos. Então, de repente, no momento que o espetáculo estava numa coisa mais densa, mais forte, tinha uma cor avermelhada por conta da luz, né, pegava um âmbar, uma cor mais avermelhada, e isso mudava um pouco, deixava o figurino mais quente. No momento mais tranquilo, esse figurino ia para um tom de azul, que é a própria luz. Então, assim, no momento mais romântico, então eu ia mudando um pouco a cor desse figurino, né, de acordo com a luz, porém eu deixei meu figurino como uma tela em branco mesmo, para que o iluminador também trabalhasse junto comigo. Eu gosto muito de trabalhar em parceria com o iluminador, então para a galera que pensa em ser figurinista, é conversar muito com seus iluminadores, porque o iluminador pode te fazer ganhar um espetáculo e também pode te fazer perder um espetáculo, de acordo com as texturas que você vai colocar. Quando eu falo de textura, eu gosto muito de pensar que textura eu vou usar, eu gosto de experimentar. Eu costumo desenhar os meus figurinos ainda antes de pensar qual vai ser o tecido, qual vai ser a cor. Eu gosto de pensar nas texturas. Por mais que não seja um figurino que o público vá tocar muitas das vezes, né, por um espetáculo, embora eu também já tenha feito figurinos que sejam tocados pelo público, né? Porém, essa textura é muito importante. Se eu quero um figurino mais pesado, de repente um figurino de época, um figurino mais leve, o que eu quero contar com isso? Então eu acho que o figurino, ele conta muito sobre o espetáculo. A cor do figurino conta muito. E essa harmonia de cores, né? Eu sou uma pessoa muito monocromática nos meus figurinos. Acho que já acabou virando uma marca minha, né, de figurinos monocromáticos, como o Juiz, que eu falei lá no vídeo passado, que é toda em tons de marrom, com uma valsa número 6, que é toda branca. E aí isso segue. Agora o meu último espetáculo, que é mais colorido, que é o Ser Artista, porque eu quis trazer todo esse colorido do mundo artístico para dentro da cena. E aí sim eu escolhi uma cor que combinava com cada ator. Eu gosto muito de pensar nisso. Ó, será que o seu personagem combina com essa cor? Até a Érica, a atriz Érica Monteiro, beijo Érica, que deve estar assistindo a gente. Érica me falou assim: nossa, Thiago, eu nunca estive em cena de roupa roxa. O figurino dela tinha uns tons de roxo e rosa. Então ela falava: ai, Thiago, nossa, como eu fiquei bonito de roxo. Então eu gosto muito de ter esse olhar para que cor pode combinar com aquele personagem, combinar com o ator, com a atriz. Quando eu começo a fazer um figurino também, eu gosto muito, de verdade,
de conversar com o diretor e se existe a possibilidade de produzir esse figurino antes dos ensaios, eu gosto muito. Porque eu gosto muito que o ator se sinta parte daquilo, se sinta como se o figurino fosse uma extensão do corpo do ator. Eu não gosto de figurino que incomode o ator, que seja pesado para o ator, né? Na proposta de figurino para teatro musical, né, que é o que a gente fala muito aqui, que é o que a gente veio falar aqui no caso, não dá para um ator estar cantando de repente com uma atriz com um corselet muito apertado que de repente comprime o diafragma dela, sabe? Um ator também usando um corselet apertado, uma roupa apertada, por quê? Aí eu tenho que saber muito para o que eu quero figurino. Né? Se eu quero um figurino para um musical, eu não posso ter um diafragma comprimido. Se eu quero um figurino para dança, de repente eu não posso ter um figurino, e aí a gente quando fala musical, a gente também trabalha muita dança no musical, né? Eu não posso ter um figurino que atrapalhe o movimento de um ator, de um bailarino. Então a gente tem que pensar muito nisso quando a gente chega para fazer o figurino, pensar nesse universo que eu estou entrando, o que eu quero contar com essa história, o que eu quero que o público entenda. Muitas das vezes o público acaba, eu já fiz vários figurinos que o público entendeu de outra forma, mas a arte realmente é isso, são novas formas de entender o que eu estou querendo contar. Nós artistas temos esse papel de colocar lá na tela, né? No caso o figurino é a minha tela de pintura, colocar e deixar que o público entenda, que o público tenha sensações. Então eu acho que o figurino, eu gosto muito de o figurino ter sensações. Quando eu fiz o Iguaçu Velha Nova Iguaçu, foi um trabalho da Fios, com a Claudina e com o Márcio. Beijo para a Claudina e para o Márcio que deve estar assistindo a gente. Foi direção de Ribamar Ribeiro. Eu fiz um figurino que eu queria que ele tivesse cheiro. Por que eu queria que ele tivesse cheiro? Porque o espetáculo contava a história da criação de Nova Iguaçu, né? Como surgiu Nova Iguaçu, terra dos cafezais, dos laranjais. Então o figurino ele tinha um cheirinho de laranja, né? Como se aqueles personagens tivessem viajados na história dentro de caminhões com caixas de laranja. Então assim, eu queria muito isso, esse cheiro do figurino, quando a Claudina usava uma saia godê, inclusive, que eu já falei que eu amo godê, que quando ela rodava, o público sentia lá na plateia aquele cheiro de laranja subindo. E quando ela estava falando dos laranjais, que é esse momento que ela rodava, o cheiro ia lá para a plateia. Então eu gosto muito dessa intervenção, né? Do cheiro também, da cor, da textura. Gosto muito de textura, sou uma pessoa que amo fazer texturas com sobreposições de renda, de tecidos. É uma coisa que me enlouquece bastante. Acho que é isso. Acho que eu dei uma pincelada um pouco sobre o figurino. E me deixo aqui também disponível para vocês nas minhas redes sociais, @Thiago Costa Ator, Thiago Costa Ator, no meu Instagram, Facebook e tal, YouTube, para a gente conversar mais sobre o figurino. Então, se você tiver alguma dúvida, quer saber, quer conversar, e eu queria muito que vocês experimentassem essas coisas que eu falei. Coloquem na cabeça de repente, começar a desenhar um figurino. E aí tem muita gente que fala assim, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar um figurino. Eu não sei desenhar um corpo. Vou dar uma dica para vocês que é o que eu faço. Eu também sou péssimo em desenho de corpo, sabe? Mas como eu mesmo, muitas das vezes costuro os meus figurinos, então para mim é muito fácil desenhar da minha forma, com que eu entenda, e colocar isso em prática. Gosto muito e amo os profissionais, diretores e atores que me contratam, que confiam no meu trabalho. Muitos deles nem pedem para eu fazer croquis, só falam assim, Thiago, eu quero isso, vai lá, faz e me entrega pronto, sabe? Gosto muito disso, gosto muito de criar. Me sinto muito mal quando eu não estou criando, quando eu preciso, que já me aconteceu também, isso não me dá prazer de fazer, do diretor chegar e falar assim, queria muito que você copiasse essa saia aqui desse figurino, com essa blusa aqui desse figurino, e a gente fizesse uma peruca igual a essa aqui. Então acho que assim, não me sinto confortável fazendo esse tipo de coisa. Já fiz, né? Mas é isso também, é o nosso dia a dia. Às vezes a gente precisa pagar a conta de luz, pagar o aluguel. Então hoje eu não tenho feito mais, porque é uma coisa que não me dá prazer, né? Pegar referências, não, minto.
copiar as coisas, porque pegar referência é uma coisa, copiar é outra. Gosto muito de ter referências, gosto muito de saber o que eu estou fazendo, então acho que se referenciar é outra história. Então, outra dica também é você pegar referência das coisas, como por exemplo eu falei lá no outro vídeo, do Juiz de Paz, que é um espetáculo que eu amo fazer, que voltou agora com a Lei Aldir Blanc também, que é um espetáculo que eu fui pesquisar o que tinha na casa desses nordestinos, desse lugar do Nordeste que o diretor queria trazer para mim. E aí eu comecei a descobrir que as casas estavam cheias de paninhos, de paninho na mesa, de paninho em cima do fogão, de paninho no liquidificador. Então eu falei assim, eu vou construir um figurino todo com paninhos. Todo com paninhos. Eu queria falar de um Nordeste que não fosse um Nordeste de chita, né, de chitão e tal, porque eu queria mostrar um Nordeste, a gente queria muito mostrar um Nordeste com tons de marrom, com tons âmbar. Então o espetáculo foi muito por esse lado, tá lá no vídeo anterior, voltem para assistir. Vale bastante a pena assistir esse bate-papo que eu fiz com José Carlos Rosa falando sobre o figurino. E aí lá eu também tenho referências, tenho fotos, tenho mais coisas de outros espetáculos e de como eu construí os figurinos desses outros espetáculos. Então é isso, meus amores. Hoje eu fico por aqui. Volto já já para falar com vocês sobre maquiagem, ok? Um grande beijo, curtam os vídeos, compartilhem, dê like aqui, mande para as pessoas. Então se você sabe de alguém que gosta de figurino, manda esse vídeo, faz contato com a gente, vamos conversar por aqui. Hoje a gente está vivendo esse momento de pandemia, esse momento onde a gente precisa estar em casa. Então vamos aproveitar esse momento para estudar de casa, para experimentar em casa. Eu queria falar uma coisa sobre o meu início, né, de pandemia, acho que eu não falei muito. A gente falou muito lá atrás, só que eu queria voltar numa coisa que, assim, quando eu me vi trancado dentro de casa, nas primeiras, acho que no primeiro mês, primeiro, segundo mês, eu fiquei muito pensando o que eu vou fazer, como vai ser. E aí eu tinha um ateliê que estava muito bagunçado, que tinha muita coisa, que tinha muita informação, e eu tinha muito material lá dentro. Logo depois que eu tive a ajuda das meninas, Israel, beijo. Logo depois que eu arrumei o ateliê, né, com a ajuda das especialistas, minhas amigas, beijo pra vocês. Eu descobri que eu tinha muito material e eu comecei a criar. Minha criatividade começou a chegar em mim, porque eu tinha espaço, eu comecei a ver as coisas. Então eu comecei a criar em cima de coisas que eu tinha em casa. E a partir daí, hoje, eu voltei a costurar, voltei a fazer as minhas coisas, já fui à rua, já fiz outros figurinos, já comprei mais material, mas foi muito mais fácil quando eu tinha um ateliê organizado e eu sabia onde eu estava, onde eu queria, o que eu podia usar. E até hoje também, essa questão da organização do meu ateliê me ajuda muito, porque eu sei onde está tudo, eu sei onde estão as coisas. Então, se eu vou na rua para comprar um tecido, eu sei que eu tenho esse tecido em casa, porque eu lembro que ele está em tal lugar, que ele está em tal gaveta, que ele está em tal caixa. Então a organização é muito fundamental, a organização do ateliê. Eu acho que eu falei até demais, mas eu amo falar. E assim eu encerro mais um vídeo sobre figurino. Preparem os pincéis que já já a gente volta